Olá, minha gente! Está no ar o podcast Crisa. Eu sou a Isa Rodrigues e estou na companhia da minha colega. Olá, eu sou Patrícia Pat. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Crisa Produções. Fala para você com muito gosto, Patrícia Pat, mais uma vez. Hoje nós temos um tema muito importante que é a homossexualidade. E para abordar sobre este tema, nós temos dois grandes convidados. O doutor Yuri Lafúria, que é historiador e ao mesmo tempo jurista, que vai nos falar sobre um contexto histórico do tema. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Ok, muito grato. Eu é quem agradeço. Ok, estou muito grato por estar aqui. E temos também a nossa convidada Diana Pantera, ela que vive pela homossexualidade. Ninguém melhor do que a Diana Pantera para nos explicar como é que se sente realmente por estar nesse estado. Efetivamente. Doutor, diz-nos como é que conceitualiza o termo homossexualidade? Ok, o A termo... Diana tem que se apresentar, filha. Diana. Não esqueças. Olá, boa tarde a todos. Já estamos em direto, né? Já, Sim, Ok, boa já. tarde a todos. Eu sou a Diana Pantera, Uhum. cantora, compositora, ativista social. Atualmente trabalho com a Associação Iris Angola e estamos andando. É isso. Pode dar continuidade, minha colega? Doutor, como é que conceitualiza o termo homossexualidade? O termo homossexualidade é um termo proveniente do grego, né, que significa homos. O termo foi utilizado para designar pessoas que sentem atraído por pessoas do mesmo sexo, seja como homem ou seja como mulher. Mulher que sente atração por mulher e homens que sentem atração por homem. Então, nasce o termo homossexual. Ok. Exatamente. Diana, como é que é viver na pela homossexualidade e conviver com a sociedade angolana nesta condição? Não é fácil. Não é fácil porque na sua maioria, na maioria da população, não tem informações Concretas claras acerca do assunto. sobre a homossexualidade. Uhum. Normalmente associam os homossexuais com feitiçaria, sobretudo, e N coisas, não é? Então não é fácil em Angola. Ok. Doutor Lafúria, Sim. será que a homossexualidade é uma doença? Não é uma doença. Não é uma doença porque quando o doutor classificou, ou seja, primeiro, no século XIX, na Inglaterra, a homossexualidade era tida como uma doença do foro psicológico. Ok. Mas com base aos estudos, né, a cena ficou ultrapassada. Ficou ultrapassada porque eles utilizaram dois métodos para descobrir que a homossexualidade não se trata de uma doença, mas sim de uma condição natural. Quais são os métodos que eles utilizaram? Primeiro, foi feita uma pesquisa sobre a maioria dos homossexuais na altura que viviam, e todos eles alegaram que deram por conta que são homossexual quando viram a nudez de um outro homem. Quando eles viram a nudez de um outro homem, eles sentiram-se arrepiados, sentiram... Uma atração por um... Uma atração, exatamente, e aquilo foi algo que aconteceu repentinamente. Ok. Não foi algo premeditado. Eles não premeditaram aquilo. É tipo, você está com o teu primo e de repente você sente atração por ele. A maior parte das pesquisas, todos disseram a mesma coisa. E ali constatou-se que, na realidade, não é algo premeditado. Então não pode ser uma doença. Né? Porque, segundo a psicologia, atualmente não resta algo que você não sabe. Quando te mandam fazer uma prova, se você... Né, se te colocarem uma pergunta que você nunca viu antes, você não consegue responder. Certeza. Tá entendendo? E então aquilo aconteceu de repente, no momento quando viu a nudez de alguém, ele assustou. Mas como é que isso está acontecendo comigo? Tá entendendo? Muitos até ficaram assim a se perguntar, mas eu deveria sentir atração por mulheres. Por que eu estou a sentir atração por um outro homem igual a mim? E então, tipo, eles por si só não acreditaram no que estava a acontecer. Então, por causa dessa pesquisa, deu-se conta que é algo natural, que não é doença. E a outra coisa que eles utilizaram foram o eunuco. O que é eunuco? Eunuco são aqueles guardas, né? Na antiga Roma, na Inglaterra, havia guardas
que eram, né, que tinham a missão de controlar a filha do rei, tinham a missão de controlar a filha de um general, a rainha, a esposa e tudo mais. Então, esses eunucos eram cadastrados, né? Eram cadastrados. Eles pegavam numa tesoura e cortavam os órgãos genitais desses homens. Para quê? Para que esses homens não se envolvessem com as suas filhas ou com as suas esposas e tudo mais. Então, eles colocaram esse eunucos. O eunucos, ainda com o pênis cortado, mas ainda assim tinha atração sexual ou seja, por uma mulher. Mas quando eles colocaram um gay, não teve nenhuma atração. Okay. E ali então, esse método fez com que eles percebessem que realmente ele não está a fingir. Realmente isso acontece e é natural. Naturalmente, é uma condição natural. Pois. Acá em Angola também tivemos pessoas dessa natureza, que é o eunucos, que se cortavam mesmo. Até os militares, para irem para a tropa, eles sofriam um corte no testículo para deixar de funcionar. Então era mais ou menos isso. Esses 2 testes é que eles utilizaram para comprovar que realmente eles não estão a fingir e realmente não é uma doença, mas sim uma condição normal. A questão dos guardas eunucos já está a se tratar do contexto histórico bíblico, certo? Não. É algo que aconteceu no século XIX na Inglaterra. Isso foi... Ou seja, os eunucos existiram em quase todas as regiões, mas na Inglaterra, como foi o país que fez o teste, né, para saber se realmente o homossexual ele está a fingir, né, que se é natural ou ele está a fingir. Então eles colocaram um homossexual a controlar uma rainha ou a filha do rei, né, para ver se ele vai sentir atração. Uma atração por uma mulher. Sim, exatamente, se vai sentir atração ou não. E colocaram o eunuco. O eunuco sentiu atração mesmo não tendo pênis, né? Por um homem. Não, o eunuco cortaram-lhe. Ok. Existiam guardas que, né, aqui em Angola chamam de capados, mas eles são cadastrados, esse é o termo correto. Eles pegavam numa navalha e cortavam mesmo os órgãos genitais, né, para ser eles diziam que assim a pessoa vai ser um bom guarda, não vai se envolver com mulher e não sei o que mais, então eles cortavam mesmo aquilo. O eunuco sentiu atraído mesmo sem pênis, mas o homossexual não sentiu. E o que é que a Bíblia revela sobre a homossexualidade? A Bíblia não fala nada sobre homossexualidade. Existem conservadores, né, que criaram esse paradoxo de que a Bíblia fala de homossexualidade. Quem são, antes de mais, doutor, quem são estes conservadores? Os conservadores são aquelas pessoas que tinham a missão de cuidar das escrituras sagradas. Existiam muitos conservadores, não, tipo, em cada século, né, em cada 50 anos, tinha sempre alguns são atribuídas a responsabilidade de cuidar, porque a Bíblia que nós utilizamos hoje em dia é a cópia da cópia, já sofreram várias alterações. Portanto, né, primeiro nós precisamos saber que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em hebraico e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, né, que é a Septuaginta. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta, que foi feita pelo Alexandre o Grande na Grécia. Pois, na Septuaginta, né, já no Novo Testamento, nós encontramos Romanos capítulo 1, 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 6 a 10, né, ele fala aqui, homens deixaram as suas práticas naturais, assim como as mulheres deixaram as suas práticas naturais para se envolver em orgias. Ali, o apóstolo Paulo estava a falar de idolatria, porque na altura existiam vários deuses. E então existiam também cultos que eram diferentes. Nessas idolatrias,
o culto, né, por exemplo, o culto para o deus Baco, que era chamado de bacanal, existia um bacanal. No bacanal tinha bebidas, tinha sexo, tinha tudo. Aquilo era uma prática de adoração e esse a sexo esse deus. envolvia até mulheres com mulheres, Envolvia homens com mulheres homens. com mulheres, homens com... Aquilo era uma indecência total. Aquilo era mesmo... Não sei se posso... não sei se posso utilizar o termo, mas aquilo para adorar o deus Baco, né? O Dionísio. Esse deus chamava-se Dionísio. Aquilo era mesmo uma... Poxa, aquilo era mesmo uma... Promiscuidade. Exatamente, surreal. havia muita promiscuidade ali, homem com homem, cada um via a nudez do outro, não sei o que. Eles acreditavam que assim estariam a adorar. Então, o apóstolo Paulo, para diferenciar o culto a Hashem, né? Hashem, o termo que se utiliza em hebraico é Hashem. Esse Jeová, é Yahweh, isso veio depois. Isso, sim. Isso veio depois. Não, Deus em hebraico é chamado de Hashem, Elohim, Adonai, El Shaddai. Pois, esses são os nomes que era para o Deus que era atribuído ao Deus de Israel, que era o Deus de Isaac, Jacó mesmo. Pois. E então ali o apóstolo Paulo estava a falar disso, ou seja, estava a falar de todo o movimento que aconteceu. Ali ele não estava a falar de homossexualidade. Porque uma pessoa que se envolve com um outro homem, ele pode não ser homossexual. Temos exemplos nas cadeias, por exemplo, por falta de mulheres, por falta da carência, algumas pessoas se envolvem Sexualmente com pessoas do mesmo com sexo. pessoas do mesmo sexo, mas isso não pressupõe dizer que ele é homossexual. Tem aquelas pessoas que sofrem agressão, né, violência. E também os cristãos utilizam muito o livro de Levíticos, capítulo 18, no versículo 22, eles utilizam muito. Ali diz assim, com homem não te deitarás como se fosse uma mulher, porque é abominação. O termo abominação não tinha o mesmo sentido que tem hoje, porque o termo abominação se utiliza a pessoa, né, que faz parte da tua fé, ou seja, aqueles que você compactua a mesma fé. Por exemplo, um testemunho de Jeová, ele não pode dar sangue. Um católico já pode dar sangue. Okay. Então, dentro da testemunha de Jeová, quem dá sangue é considerado uma abominação. Então, o termo abominação é para quem, né, tem a mesma crença que você. Uma pessoa que você nunca lhe viu na igreja, você não pode dizer que essa aqui, que isso aqui é uma abominação. Abominação é um termo religioso. E o termo religioso é para quem acredita. Exatamente, ou seja, cada religião cria, suponhamos, Exatamente. cria princípios que devem ser seguidos. Caso eu, como crente daquela religião, se não seguir, estaria a cometer a abominação. Exatamente, mas ali existiam cultos que eram diferentes. Então, cada culto ali deveria ser diferenciado. Por exemplo, né? Por exemplo, no livro de Levíticos, ele diz que o homem não pode cortar a barba. A mulher, quando estiver menstruada, não pode participar de um culto. Aquilo tudo era para diferenciar um culto do outro. Ok. Entende? Então, sendo que, doutor, Pois. sendo que a Bíblia não fala concretamente da homossexualidade como pecado, é ilícito algumas religiões apontarem a homossexualidade como pecado? Primeiro, temos que perceber o seguinte. Angola é um Estado laico. É um Estado em que há separação entre o Estado e a Igreja. Primeiro, quando nós estivermos a falar de Bíblia, nós temos que ter noção, nós estamos a falar de crença, de quem acredita. Agora, se o homossexualismo é pecado ou não, né, isso não pode interferir no direito de alguém. Uma pessoa não pode ver os seus direitos violados porque a Bíblia diz, porque a Bíblia falou ou deixou de falar. No parlamento, utiliza-se as normas jurídicas do país, não se utiliza a Bíblia. Por isso é que Angola é um Estado laico, nos termos do artigo 10º do ponto de vista constitucional. Vem nos profilatizar que Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e a Igreja. Que o Estado não pode intervir na religião e a religião não pode intervir no Estado. E exatamente isso. Vamos dar um pouco
Vamos dar oportunidade à A Diana falar para se posicionar. Diana, como é que tem sido o seu posicionamento quando se vê diante de uma situação de homofobia? Pronto, antigamente eu era muito agressiva, mas agora tenho mantido a calma. Primeiro analiso a situação e procuro calmamente conversar com o homofóbico. Ok, porque aquilo era cada reação até uma ação, né? É. Às vezes tenho conversado com o homofóbico, às vezes paro para perceber quem é ele. Se calhar também é e... Não sabe? Ou E ou só esconde, não né? assumiu ou tem algum problema aí que lhe faz ser homofóbico. Porque o homofóbico tem Essa particularidade. essa particularidade. Ele pode ser também um homossexual, mas se esconde. Ou passou por uma experiência, alguma coisa aí. Então, antes de agir, é preciso perceber essas coisas. Então, tenho ficado atenta. Calma aí, Observar a pessoa. talvez o camarada precisa de ajuda. Talvez o camarada nem sabe o que está a fazer. E aí eu pergunto, e se fosse você no lugar dela? Como é que te sentirias com isso que estás a fazer? Ai, a quem não? Me responde só isso. Ok. E é dessa forma que eu tenho agido. Exatamente. Doutor, Sim. a nossa legislação, Exato. o que é que a nossa legislação pauta sobre a homofobia, que é a prática que vai contra os direitos dos homossexuais ou então da sociedade LGBT? Pois, é o seguinte, primeiro, a homofobia é quando você, né, no invés de atacar o conceito ideológico, você ataca diretamente a pessoa. Portanto, você não pode atacar diretamente a pessoa, você tem que atacar o conceito ideológico. Quando você parte para cima de alguém por essa pessoa ser o que é, ali nós estamos diante da homofobia. E isso constitui um crime. Isso constitui um crime no ordenamento jurídico angolano. Qual é o pressuposto Os legal? termos do artigo, ou seja, a Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 23, vem nos profilatizar que todos são iguais perante a Constituição e a lei. Ninguém pode ser discriminado, ninguém pode ser privilegiado, né, por causa da raça, da cor, da etnia, da religião e do sexo. E é punível no Código Penal angolano, nos termos do artigo 212, que fala da discriminação. A discriminação por orientação sexual constitui um crime e a moldura penal vai até 2 anos de prisão ou uma multa de 240 dias. Então é mais ou menos isso. Quando um homossexual sofre homofobia, o mesmo deve ir até a uma esquadra prestar queixa, a constituir um processo para que o mesmo seja responsabilizado pelo ato, porque na realidade é um ato criminoso. Mas cá no nosso país, dificilmente eu vejo uma pessoa, por exemplo, a ser punido porque maltratou um homossexual. E não pode, deveria existir. Uma das coisas que eu noto claramente, né, que é utilizado contra o homossexual, é a questão do nome. A questão do nome também constitui um crime, quando, por exemplo, o teu nome é Titica. Chega o Passingue Toloba ou chega o Pai Profeta, porque não é Titica, é Paizinho. Okay. Isso intenta contra o direito de personalidade, porque Titica é um nome com notoriedade no país. É um nome com uma dimensão, ou seja, com uma projeção antagônica no país. Só que agora vamos ver. Doutor, por norma a pessoa quando nasce é registrada, né? Ganha personalidade jurídica, certo? Sim. Se eu, por uma questão pessoal, decidir que a partir de agora o meu nome já não é Patrícia e passará a ser Patricinha, porém não vou registrar legalmente esse nome, alguém me chamar pelo meu nome, estará a incorrer a um crime punível por lei, é isso? Permita-me que lhe diga, primeiramente, você não pode tratar alguém do jeito que você quer. Você tem que tratar alguém do jeito que essa pessoa quer que você lhe trata. E nos termos do artigo 7º do Código Civil angolano, ele fala que o pseudônimo, quando há notoriedade, esse pseudônimo tem que ser respeitado.
Porque esse nome passa a ser identidade de alguém. Não é preciso você registrar ou falar com... Não, só o teu nome, quando é sonante, esse nome passa a ser, ou seja, passa a ser a tua personalidade. Por exemplo, na grelha. É o nome de alguém muito famoso em Angola. Se aparecer um outro camarada que se atribuir o nome de Nagrelha, ou dizer que o nome dele não é Nagrelha, ali já mancha, porque esse nome fica registrado num cartaz. Por exemplo, nós vamos ter a convidada Titica. E você diz, não é Titica, é Paizinho. Tá entendendo? Então você já intenta contra esse nome. E isso é punível por lei, porque o artigo 32 da Constituição da República de Angola, ele fala do direito da personalidade. De que nós temos o direito ao nome. E esse nome, né? O nome do registro, você, quando você é registrado, você é criança. Mas quando você cresce, você tem direito a ter uma personalidade. Exatamente. E a Diana, por norma, ou então já alguma vez tentou um processo judicial contra alguém que foi homofóbico consigo? Eu nunca fiz isso porque eu procuro primeiro chamar a atenção da pessoa. Porque há muita gente que não tem informação. Então não adianta você ir logo abrir um processo sem primeiro lhe esclarecer. Porque se voltar a fazer, aí vai estar errado. Mas, e se tu percebes que aquela pessoa tem conhecimento da causa, mas mesmo assim a pessoa usa aquilo contra ti, não é? Contra essa pessoa. Isso. Comigo nunca aconteceu, não é? Porque na sua maioria são pessoas sem informação. Okay. E eu estou mais habituado a chamar a atenção das pessoas e tudo mais. Mas se acontecesse, eu sentiria preguiça, sendo sincera. Só pelo fato de que vou ter que andar ali. É um processo demorado, não é? A polícia, a própria Polícia Nacional de Angola, também carece de informação sobre assuntos sobre homossexuais. Na semana passada eu a conversar com um jovem, isso no Zango, passaram 2 polícias e um disse, esse homem não está a ver? Okay. Eu acabei, olha, eu fiquei tão irada naquele momento que acabei por lhe responder e lhe faltei respeito propositadamente. O jovem que estava a conversar comigo disse, eu fizeste isso por quê? Eu perguntei para ele, quem começou? Não era suposto ele manter a ordem? Vamos na esquadra, suponhamos que cheguemos lá na esquadra, eu perguntaria isso. Não era suposto ele manter a ordem? Porque ele está aí para proteger as pessoas, não é? E não importa se é homossexual, se não é importante que ele tem que... Eu acho que os senhores da ordem, né, é que deviam também ser capacitados sobre o assunto. E nós, nesse caso como associação, estamos a fazer os possíveis de... Assim, quando eles reúnem, como é que se chama? A formatura, na formatura, dar uma pequena palestra sobre o assunto. Exato. Porque há muitos que só estão aí por estar, não é? Mas também há aqueles truta, aqueles que quando você se encontra com eles já sabem mesmo que sabem e vão te respeitar normalmente. E só para acrescentar no que o doutor disse, nós temos o hábito de, antes de nos dirigirmos a alguém, por exemplo, do mundo LGBTQIA+, perguntamos como é que gostas de ser tratado ou tratada. Como é que queres que eu te trate? Qual é o pronome que tu queres? Ele ou ela? E aí o camarada vai te dizer, ou a senhora vai te dizer, eu prefiro ser tratada por ela. E acontece também, já aconteceu comigo, que eu explicando, falando para o polícia, olha, eu prefiro ser tratada por ela. Ele insiste. O senhor. Eu disse, desculpa, se você me tratar por senhor, eu vou te tratar por boneco azul. Aí ele ficou assim, estás a gozar comigo? Não, senhor, é quem começou a gozar. Sim, porque o cidadão, se tivéssemos mais informação, tá vendo? Quem tem informação tem poder. Exatamente. E doutor, apegando-se a essa deixa da informação, sabe dizer o que é que está na base da ausência, ou seja, da falta de capacitação dos reguladores, agentes reguladores da ordem pública, neste caso os polícias?
Não, no caso dos polícias, né, é mesmo falta de formação e falta de profissionalismo. Primeiro, um polícia não pode ser tendencioso. Primeiro, o polícia, se for homofóbico ou se for um polícia agressor que bate na mulher, quando alguém ir para a esquadra prestar uma queixa contra a violência doméstica, ele não se importa porque ele também faz isso. Então é a mesma coisa que acontece. Quando ele é homofóbico, ainda que você for dar queixa, ele não vai se sentir tipo... Porque ele também faz isso, estás a entender? E então nós deveríamos velar muito por esse aspecto. Mas o que acontece em Angola é mesmo muita falta de informação. Nós vivemos num país que ainda é ávida de informação. Existem senhores com fato e gravata que não sabem nada disso. Ele não sabe, você ele vê todo bonito, tal, com fato e gravata, mas na realidade ele nem sabe o que é isso. Tem os afrocrautas, tem os panafricanistas que se dizem ser afrocrata ou panafricanistas, não sabem nada acerca disso. Eu já vi alguém no podcast a dizer que o homossexualismo é doença e que na África se trata, tem cura sobre isso. O que é que acontece? Vou explicar mais ou menos o que é que acontece. Ou seja, na África, em muitos países da África, a homossexualidade constitui um crime. Então, por causa disso, muitas mães não queriam que ver os seus filhos responsabilizados criminalmente. Então, quando vejam um filho que tem, né, vê, não, esse meu filho está com, né, parece que é homossexual, então ele levava para ser tratado. Mas, ou seja, pegavam no filho e lhes levavam para serem curados. E aí aparecia aqueles quimbandeiros que são charlatões. Isso segundo a espiritualidade africana? Não, ou seja, há algo que aconteceu, né? Tipo assim, como em África existia muitos países, na Nigéria, no Uganda, na Mauritânia e muitos países africanos, a homossexualidade era tida como um crime. Então, muitas das mães não queriam ver os seus filhos, né, sendo condenado por prática de homossexual, porque a mãe tem amor pelo filho. Então, quando vê que o filho está assim, pega, lhe leva no tio fulano, um charlatão, e o tio fulano ficava a meter aí umas águas, não sei o quê, né, a fazer um coro que tipo está mesmo a curar. E muitas dessas pessoas que se dizem ser panafricanistas ou afrocratas acreditam nisso. Tá entendendo? Mas na realidade a homossexualidade não tem cura. Okay. Tá entendendo? O que é que a biologia fala sobre a homossexualidade? Na biologia tudo é natural. Na biologia tudo é natural. A palavra bio significa vida, logia, estudo. Portanto, quando está a falar de biologia, está a falar de algo que é natural. Porque a biologia diz que cada pessoa é uma pessoa. Não existem pessoas iguais. Não existem pessoas iguais. Cada um tem a sua síndrome, cada um é o que é. Então, por esse motivo, a biologia não consegue provar. Okay. A biologia não consegue provar. Eu vi um afrocrata a dizer biologia assim, não consegue provar que é uma doença. Não, uma condição normal ou natural. Calma, permita-me que lhe diga. É o seguinte, caríssima. A biologia, biologicamente, né? Tal, ou seja, havia um mito que dizia assim, o branco é superior ao negro. Eles foram fazer um estudo biológico e não conseguiram comprovar isso. Do porquê? Sim, o porquê. Existia relatos de que a mulher não tem capacidade para sentar num parlamento. Existem países até hoje que a mulher não pode sentar num parlamento, porque eles acham que a mulher é inferior ao homem. Estudos foram feitos, né, biologicamente, a própria biologia é que estava envolvida a fazer esse tipo de estudo. E notaram que um homem ou uma mulher têm as mesmas capacidades cognitivas. Portanto, ali não há. Por isso, então, se na Afeganistão, né, a mulher não pode entrar no parlamento, aqui entra. Ali dá-se uma questão cultural. Então, da mesma forma é que a biologia, portanto, da mesma forma é que a biologia, ele não prova que o homossexual existe, ou seja, ele não prova que o homossexual, né, como é que eu digo?
A homossexualidade é uma doença. Diana, Calma, como é permita, ainda não concluo o raciocínio. Só beber água. não era só para ficar mais calmo Mas, e depois sim, prosseguir. respirar um Ah, pouquinho. ok, tá Aqui bem. as condições não estavam propícias, então precisava relaxar um pouco Tá bem. para restaurar. Yeah. Ok, Diana. Posso dar sequência? Pode dar. Não, dá vontade. Pois, é o seguinte, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, né? Homem é homem e mulher é mulher. Portanto, homem é homem e mulher é mulher. Não pode haver outro gênero. Fisiologicamente. Exatamente. A biologia não diz que tem outro gênero. Para além de mulher e Para além de homem. para além de mulher e para além de homem. Mas a biologia, né? Ou seja, existem, mas a biologia, ele diz que as pessoas não são iguais. Por exemplo, a biologia, né, tem os cromossomos. Os cromossomos, né, uma mulher é 2Y. Uma mulher é 2X e um homem é XY. Pois, esse é o cromossoma que indica a sexualidade. Mas há um paradoxo que é chamado de anuência sexual, que é a hombidade sexual. Portanto, podem existir ali pessoas que, né, por causa desses cromossomos, os cromossomos ele não é exato. Podem existir cromossomos, né? Podem nascer pessoas com 3 cromossomos, podem existir pessoas com um só cromossomos. E então ali nós temos nós temos o intersexo. Por causa disso podem nascer pessoas com intersexo. Existem pessoas que têm 2 sexos, que é chamado de hermafrodita. Hermafroditas. Pois, os hermafroditas nascem por conta dos cromossomos, porque os cromossomos não são completos. E no 3º mês de gestação, passa hormônios que deveriam estar no XX e tem hormônios que vão para o XY. Então, nascem pessoas, né, é mulher, mas tem muita barba, é homem, mas tem sexo, ou seja, é homem, mas tem xuxa. Então a biologia, é verdade. É isso. Tem homens que têm xuxa e tem mulheres com muita barba e não sei o quê. Os hormônios são assim. Tanto, não existe uma perfeição na biologia. Então, por isso é que a biologia que vê que quando é vida, tudo é natural. Ok. Está a compreender? Tá, sim. Exatamente. Com isso eu quero dizer o quê? É para responder quem diz que homem é homem e mulher é mulher. Porque a pessoa pode ter 2 sexos. É homem, né? É homem, né? Mas tem os 2 sexos. Tem o feminino e tem o masculino. Então, existe sempre essa atrocidade, porque cada pessoa é uma pessoa e existem síndromes. Existem pessoas que ainda não nasceram, né? Mas, tipo, nunca se sabe que quando ele nascer, qual é a síndrome que ele vai ter. Tanto aquilo não é exato, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa. Isso é só para responder àqueles que dizem que homem é homem e mulher é mulher. é mulher. Exato. Diana, como é que se sente quando, de repente, por um acaso, vem à sua cabeça a ideia de que algum dia possas sentir interesse por algum um homem, alguém que tenha, ou seja, por alguma mulher, neste caso, né, alguém de sexo oposto. Qual é a sensação, já que estamos a falar sobre biologia, como é que se sente? Isso não acontece comigo. Por quê? Porque desde pequena eu sempre achava, calma, alguma coisa que não estava a ter certo. E sempre ouvia das pessoas, as pessoas sempre tiveram sempre falaram panina e tudo mais, nome bem feio, me irrita. Ou seja, as pessoas sempre perceberam sempre perceberam e tudo mais. Desde bebê as pessoas chegavam assim, é menino ou rapaz? É menino rapaz, e aí... Até porque a Diana tem mesmo Os traços traços de de mulher. Tem. E é menino Olho, rapaz, é menino. voz, boca. E atenção que nem sequer fez Uma ainda plástica, nenhuma alteração. nenhum Não vai ser procedimento necessário. estético para alteração da sua fisionomia. Também não pensa em fazer. Essa parte tem intervalo ainda. Ainda não está a pensar e muito distante.
Isso, sempre ouvi das pessoas. Então, várias vezes tentei pensar nisso, mas não vai dar certo. Por quê? Porque eu me sinto uma mulher. Eu sou uma mulher, não é? Independentemente do que as pessoas falam, não é o que as pessoas falam, é o que eu Que você sou. sente, você... Isso. Então não tem como uma mulher cis se envolver com outra Exato. Ok. mulher. Doutor, historicamente em Angola há algum registro do primeiro homem ou primeira mulher que se assumiu como homossexual? Sim, nós tipo, tem algumas pessoas, né, que se assumiram com mais notoriedade, porque o homossexual sempre existiu em Angola, sempre existiu e em todo o mundo existiu, só que, ou seja, cada povo, né, interpretou da sua maneira. Tanto uns podem dizer, não, é feitiço, outros dizem que é normal, outros dizem que é coisa satânica, não sei o quê. Cada pessoa, ou seja, em cada região, interpretaram da sua forma. Cá em Angola, tiveram tipo, pessoas com mais destaque. Havia um, né, que chamava África, é um dos primeiros, é uma das primeiras pessoas a se assumir como homossexual em Angola, numa altura em que era muito difícil as pessoas falarem sobre isso. Tanto existiu um bailarino, né, que chamava-se África, e é das primeiras pessoas a se assumirem em Angola como homossexual. Exato. E, doutora, atualmente já se falou que a homofobia, ou seja, a homossexualidade é uma condição, porém anteriormente não havia muita gente a se assumir como tal, mas hoje em dia temos muitas pessoas a se assumirem como homossexuais. O que é que está na base desta situação? É assim, o homossexual é uma pessoa extremamente forte. Primeiro, porque ele tem que enfrentar o preconceito, né? Ele tem que enfrentar o preconceito de ser, tipo, né? Eu sou homem, né? Ou seja, eu sou homossexual e vou ter como outra pessoa, né? Primeiro ele tem que estar com medo. E então, existem mitos, né? Existem muitos mitos em torno da homossexualidade. E a cada tempo, ou seja, a cada dia que passa, as pessoas ficam mais esclarecidas. Portanto, as pessoas ficam muito mais esclarecidas. Quando a pessoa é esclarecida, ele já não tem medo. Ele aparece e se assume, porque ele não pode se anular para agradar uma pessoa. Porque ele é assim. Então, quanto mais a abertura e ele aparece, não é que no passado existiam mais homossexual que agora. Sempre existiram na mesma proporção. Mas só que agora ele se pronuncia, ele aparece. E tudo por quê? Porque, né, aos poucos nós vamos desconstruindo os mitos que há em torno disso. Um dos mitos que há em torno disso é sobre, né, dizem assim, a comunidade LGBT faz parte, ou seja, o gay faz parte de uma sociedade em que homem com homem não reproduz. Então, como homem não reproduz, ele diz que a natureza pode entrar em extinção, né? A natureza pode ser extinguida porque homem com homem não reproduz, mas isso é um mito. Isso é um mito porque a maior parte da população em Angola é hétero. E um gay pode ter filho biológico e pode ter filho adotado. Uma lésbica pode ter filho biológico e adotado. Então não tem como a natureza entrar em extinção. Mas há mitos, né? Mas há mito de pessoas, e você vê pessoas engravatadas a dizerem, não, se essa aqui é gay, o outro é gay, se eles ficarem juntos, não vão fazer filho, não haverá produção, a humanidade vai entrar em extinção. Uma coisa que eles não calculam. Em Angola nós temos 32 milhões de habitantes e a maior parte da população é hétero. E todos podem ter filho, não importa. Todos podem ter filho biológico como, ou seja, biológico adotivos, como adotado. Então não tem como entrar em extinção.
Mas há muitos mitos em torno da homossexualidade. Então é necessário as pessoas desconcertarem isso para que as pessoas sejam libertadas. Porque assim, tem muita gente que ainda não... que é homossexual, mas não aceita, não se assumem por conta do medo. Ok. Yeah. Por causa da rejeição. Ok. Diana, quando tu descobriste a tua vida sexual, não é? Que não era de algo normal, que talvez tu esperavas, né? Quando cresceste e ias sentir alguma atração por uma mulher. Quando tu descobriste, a primeira impressão que vem na tua cabeça é: eu estou doente ou é algo normal que está a acontecer comigo? Eu pensava que era a única pessoa. Que tem esse tipo de... Porque até naquela época eu não tinha contato com outros ou com outras. A minha rotina era escola, casa, igreja. Escola, casa, igreja. E quando, por exemplo, eu fizesse um corte e colocasse uma trança, a minha mãe falava: "Ei, tira isso, porque alguém lhe falou que se lhe cortares agora ainda há pode mudar. possibilidade de mudar." E Ok. isso não acontece. Uhum. O que acontece é, quando você pai faz isso, mãe faz isso, você vai fazer alguém a que nós chamamos de incubada, né? Ok. As do armário e tudo mais. Você vai fazer essa pessoa ficar no armário. E ficar no armário poderá ser uma pessoa Infeliz. infeliz, mas tem um nome, Ok. como é que é? É muito triste, mais que a tristeza, Depressiva. Ok. ou agressiva também. Então, quando se nota que a criança apresenta comportamentos Comportamentos homoafetivos, o que aconselhava o pai fazer é levar no psicólogo. Mas atenção, que há psicólogos ou psiquiatras também que acham que é uma doença. Por exemplo, eu fui com meu pai numa unidade hospitalar e aí pediram para fazer consulta com o psicólogo. Aí sentei, eu não quis fazer. Aí vamos só já fazer, para não me estressar. E aí cheguei e comecei a falar o que ela queria ouvir. E ela nem percebeu. Tá fixe, isso é um problema. Eu falei que é um problema, eu quero deixar de ser assim. Isso não agrada a Deus, isso não é coisa de Deus. E ela estava a apoiar e tudo mais. Eu disse: essa aqui é maluca, eu não vou ficar com ela. Mas depois fui conhecendo outras pessoas, eu percebi que não era a única pessoa assim no mundo. Fui conversando normalmente e aí decidi sair do armário. Por que saí do armário? Se a fulana saiu do armário E consegue ser ela e consegue mesma. ser ela, e eu não posso por quê? Se calhar eu sou mais forte que ela. Eu vou conseguir o que ela não conseguiu. Eu vou estar onde ela não esteve e tudo mais. Tenho isso e aquilo. E é isso que faz muitos agora saírem do armário. Se, por exemplo, a Titica, a Biba estão aí, a Jade Moura estão aí. Por que eu não posso? Por que eu não posso? E como é que te sentes com essa liberdade em, digamos, sair do armário, esta aceitação que aos poucos a sociedade angolana vai ter com relação aos homossexuais? Como é que te sentes? Eu me sinto bem e mandar já um abraço para todos os congoleses que vêm na Praça dos Congoleses, que mudaram muito, porque antigamente, acho que há 2 anos atrás, quando um homossexual, uma travesti, uma trans passasse aí naquela paragem, eles ficavam a aplaudir. Aplaudiam, mas não com o intuito de engrandecer, não. Era tipo baixar a gozar com a cara da autoestima pessoa da e tudo pessoa. mais. Só as não passáveis, as passáveis é que, tipo, aquelas que não dão conta que é gay, que as pessoas dificilmente para darem conta, tipo a Diana, tá bem? É difícil darem conta. Passavam assim sem nenhuma discriminação. Até se aperceber. Mas, por causa da confusão que uma trans fez com um congolês, o assunto foi parar na polícia e tudo mais. Acho que eles passaram a informação e cenas dessas já não acontecem nos congoleses. A gente já passa. Já pode-se dizer que é o medo que eles têm já. É mais angolano. É mais angolano a tentar gozar. Aceitação nesse caso. Eles Isso, é mais angolano. aceitaram e entendem
aos poucos eles foram aceitando e entendendo que trata-se de uma condição que a pessoa nem sequer desejaria se Sim. calhar estar. Porque o que eu percebo é que a comunidade congolesa aceita. Há mais facilidade na comunidade congolesa Do que angolana. aceitação do que na angolana. Na sua maioria dos homossexuais que estão em Angola, estrangeiros são congoleses. E eu vejo assim a facilidade que eles têm em conversão normalmente, tudo normalmente. Mas com angolanos é diferente. Com os nossos, então, é É. coisa de outro mundo. É. E já alguma vez pensaste em mudar o nome do Tobey? Já, mas pelas informações que tenho em Angola não é possível Ok. mudar. Mas Por ti mudarias, né? mudaria. Ok. Doutor, existem os passivos e os ativos. O que é que a biologia fala sobre esta condição? É o seguinte, compreenda uma coisa. Tudo parte a partir da mente, tudo começa na mente. E então, o teu corpo pode ser da forma que é, mas a tua mente está a te dizer que você é assim. Então você cumpre aquilo que está na tua mente. Portanto, a biologia ele pode fazer um estudo por completo e dar por conta que é o corpo de um homem. Então, mas a tua mente está a dizer que você é uma mulher. Então, aí ele começa. E isso aqui é o que acontece com o ativo e com o passivo. Ele se sente que é um ativo e ele faz. Então, se ele é um passivo, ele é um passivo. Isso aqui não é a biologia que vai definir quem é passivo, quem não é passivo. É ele mesmo por si só. Ele por si só, pela sua consciência, o seu astral, né? Ele vai dar por conta, não, eu sou assim, eu sou passivo, eu gosto disso, porque ali já se trata de tipo de uma escolha, de um gosto. Então, o ativo é aquele que faz, o passivo é aquele que recebe. Então, ele prefere receber, o outro prefere ser o ativo. Aí já está na consciência dele. Agora, se fazer um estudo biológico, a biologia não vai dizer, olha, por ele ter esse órgão, ou aquele órgão, então Por isso é que ele é... É quase a situação que aconteceu agora com o cara de Benguela, o Uriel. Uriel. As pessoas não têm informação de que, tipo, para ser ativo, passivo, versátil, depende da mente, da informação que vem da mente. Depende da mente ou depende da condição pela qual você nasceu. Porque, assim, se é uma condição, não é nada forçado. Neste caso, é como ser mulher. A mulher sente atração por um homem, entendem? A mulher, naturalmente, sente atração por um homem. Ela sente necessidade de ir para a cama com um homem, de entrar em vias de facto com um homem. Concordo. E não é a mente que impulsiona Que tipo a de essa homem? atitude. Agora, não percebi. Que tipo de homem? Por exemplo, um afeminado? Não. O que eu... Aquele musculado, todo fixe, todo... Homem, Não, tipo... é assim, naturalmente a mulher não escolhe, ela só sabe que quer exatamente aquilo. Não sei se me estou a fazer perceber. Sim. Que vai mesmo só... Agora, na questão de passarmos a informação de que é a mente do homem, do homossexual, né, a definir se vai querer relacionar-se, vai querer dar ou receber, vamos assim considerar, né? Já estaríamos a contradizer com aquilo que a ciência diz. Não sei se me faço perceber. Ou seja, se a biologia diz que o homem homossexual nasce na condição de homossexual, não força. Pressupõe que, naturalmente, sem querer, o homem vai gostar da pessoa de sexo oposto. Agora, se me disserem que o homem escolhe se vai fazer ou se vai receber, aí já estaríamos a contrariar o que a biologia diz. Aí já estaríamos a dar a entender que a biologia não afirma que o homem ou a mulher nasce homossexual. O homem escolhe. Não sei se me estou a fazer perceber. Ali você tem que compreender, né? Como é que ele... Primeiro você vai compreender como é que ele descobriu que é homossexual. Porque ele deu conta que tem algo estranho. Porque ele está se sentindo mulher, mas o corpo dele não é
De mulher. de mulher. Então, então pressupõe dizer que está lá, está aqui. Tipo, é como se fosse uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Ok. Está a compreender? Então, a mente dele está lhe dizer que ele é uma mulher. Então, quando eu digo que tudo tudo começa a partir da mente, é nesse pressuposto. Então, é como é o ativo e o passivo. Aquilo parte da gênesis, da base, do pedigree, o primeiro contacto. Ok. Tipo, o primeiro contacto consigo mesmo. Quando a pessoa descobre, né? Porque quando nós somos crianças, nós não sabemos nada de sexo. Chega uma altura em que você fica a saber o que é sexo. E então, quando você fica a saber o que é sexo, o teu primeiro contato, né, é que vai te dizer Sim. que realmente eu sou uma mulher. Eu estou a sentir, porque o homossexual, ele por si só, quando vê, por exemplo, um homem, ele assusta. E ele se pergunta, meu Deus, por quê? Eu deveria se sentir atraído por uma mulher. Por que é um homem? Ele por si só não acredita. Então, é a partir da gênese, é a partir da base que ele está a dar por conta, não, que aqui é melhor. Aqui não. E também Isso funciona uma assim. questão de descobertas. Por Sim, exemplo, eu sim, tenho amigas, que são amigas agora, que antes eram ativos. E hoje você vai encontrar donzela, Barbie. E aí eu fico, se fosse no meu caso, eu te matava. Se você Como é que o meu namorado agora quer ser minha amiga? É complicado. É uma questão de descoberta. E também tem a ver com isso que o doutor falou. Por exemplo, há muitos que só são héteros porque se envolveu e, por exemplo, o homem hétero se envolveu com uma mulher e descobriu que eu gosto de mulher. porque se a experiência fosse com Um homem. uma outra ou criança, criança. normalmente o sexo na África, né, em outras partes do mundo, começamos muito cedo. Porque Ok. se envolvesse com uma criança homossexual, aí ela também... E é descobrir que também E- é homossexual. e- Então, neste Pode caso, ser os isso. passivos eles, ou seja, os passivos tudo ou os uma ativos questão de ou descoberta. os Nada está fixado, porque há manas, por exemplo, da comunidade que dizem assim, não existe passivo ativo, nem versátil. nem versátil. Porque é tudo uma questão de Descoberta. descobertas. Epá, esse jinguba, deixa ainda provar, para ver como é que é. Aí provou e gostou. Que não comia jinguba, hoje já come a jinguba. Não gostei. Aí para. E continua. É uma questão de descoberta. Ok. Bom, existe também pessoas que são versáteis, né? Que têm atração por sexo diferente. Por exemplo, eu sou mulher, gosto de mulher e também gosto de homem. E como são vistos esse tipo de pessoas? Esses são os bis, né? Os bi. São os bissexuais que sentem atração. E que também é uma coisa natural e Os normal de versáteis acontecer. também. Diferentes pessoas. Sim, porque ele tem, né? Se ele tem, ou seja, por isso é que eu disse que um gay pode ter filhos Ok. biológicos. Se ele quiser fazer filho, ele vai ter filho. O problema é que em Angola, Uhum. eu também já passei por isso. As pessoas falavam os gays não ficam eretos. E pensavam que isso era o certo. Por exemplo, ela biologicamente é um homem. Mas a mente lhe passa a informação que é uma mulher. Ok. Isso não quer dizer que as funções biológicas Não vai Deixaram de funcionar. funcionar. deixaram de funcionar. Então isto tem a ver com a nossa psique e não com o nosso corpo em si. Opa, prontos. Pátria, acho que deixamos na reta final do as últimas considerações e perguntas para se fazer a Não nossos tem doutores. comentários dos nossos internautas para ler hoje. Hoje não vamos ler porque não temos tempo de fazer. Doutor, última deixa. Que comentário se oferece a fazer sobre o nosso tema de forma sintetizada e a aconselhar também a nossa sociedade? Primeiro, eu como humano, como ser humano, eu vou dizer o seguinte. Antes de eu ter nascido,
já havia homossexual. E quando eu morrer, sei que sempre existirá homossexual. Então, uma coisa que eu já encontrei, eu não sei como é que se faz uma pessoa, então o que eu devo fazer é respeitar, amar, devo tratar com carinho. Quando eu digo que o homossexual precisa ser respeitado, não estou a dizer que é como se fosse um favor que você tem que fazer para ele, não. É um direito, ele tem esse direito de ser respeitado. O homossexual tem o direito de ser respeitado. Não é nenhum favor você tratar alguém com carinho. Não é nenhum favor você respeitar alguém. Nós somos iguais perante a Constituição e a lei, e nós somos iguais perante a Deus. Segundo a Bíblia nos informa que nós somos iguais. Portanto, então eu devo respeitar e devo tratar com carinho. Portanto, é mais ou menos isso. Basicamente é Diana. A nossa Diana, a nossa convidada Diana, além de participar em várias palestras, também é artista, canta. Oi. Então gostávamos de saber, antes de terminarmos, como é que está a sua agenda, se tem música nova, videoclipe. Tem uns shows marcados para março. Só está faltando já o cartaz sair. Estou tão ansiosa porque nunca mais estive assim ao vivo Com público. com o público. É mais reservado. Ok. Sobretudo com o público LGBT. É mais para o público LGBT que eu tenho tido. Mas graças a Deus apareceu um convite para cantar num espaço de héteros, né? Dos normais. Isso, Dos em normais. março. Estou aqui a pensar ainda, já publiquei que vou disponibilizar música nova, mas estou a pensar se vale a pena mesmo, se estou com psique de promover uma coisa nova. Pois ser ativista não é fácil. Não é fácil. E quando se Não trabalha é solo, fácil pior ainda. se preocupar com os outros. E já agora, em março, terá em primeira mão em Angola, em primeira vez em Angola, o Miss Trans, que é um projeto da Diana Pantera com a Associação Íris. Graças a Deus estamos a... A Crisa vai esperar convites. Eu trago. Estamos a fazer tudo por tudo para empoderarmos a mulher trans, porque a mulher trans é muito inteligente e merece ser aproveitada nas várias áreas. E que também existem são nesse muito país. chiques. Essa é uma particularidade delas. São muito chiques. Será no dia 26 de março, na Casa Brasil. Eu ainda não conheci o espaço, mas está tudo confirmado. E assim que tiver os convites, a Crisa irá receber o convite. Estaremos lá, em peso. Então, a última deixa, referente ao nosso tema, que comentários se oferece a fazer e qual é a mensagem que deixa à nossa sociedade? Nós LGBT não precisamos que vocês aceitem, mas que vocês respeitem. Porque as guerras só existem porque o outro não respeita a opinião do outro. Porque o outro não parou para analisar a opinião do outro. Então, não preciso que você me aceite, mas que você me respeite. É tudo. Sim. Ok. Então, minha colega Quer dizer alguma Sim, coisa? doutor. Sim. Aproveitando a deixa do que ela falou, muitas pessoas perguntam sempre assim: você apoia isso? Você aceita isso? Mano, não se trata de aceitar ou de respeitar, não. É superior a nós. Por causa da igualdade. Portanto, eu não tenho o poder de... Você não tem que me perguntar se eu aceito ou se eu respeito. Não cabe a mim, eu não posso avaliar. Ele não está em avaliação. Em que você tem que dizer assim, olha, você aceita isso, você apoia. Eu não tenho que apoiar, não tenho que apoiar. Não, ele é assim. Poxa, tem como ele mudar é isso. assim, é O assim. sol não vai parar de brilhar, a lua não vai cair. Não vai. Vai ficar escuro para sempre. É. Sempre escurece, depois amanhece. Não, é transversal a nós. Nós não temos esse poder, porque nós estamos ao pé da igualdade. Então, nós não temos o poder de avaliar ou dizer se aceita ou não aceita. E se você dizer que... E se eu, por exemplo, dizer, não, eu não aceito. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Não muda nada. O mar vai secar. Vai deixar Ou de vão existir... deixar de existir a homossexualidade. Vai deixar de existir a homossexualidade? Não. Muitas pessoas não pensam assim.
Está a compreender? Muitas pessoas não pensam assim. E às vezes você vê que às vezes são pessoas, né? No Brasil tinha um candidato à presidência, Enéas Carneiros. Né? A coisa que ele falava sobre a homossexualidade, mesmo sendo um candidato, está a entender? Olha, tem pessoas com disfuncionalidade cognitiva muito elevada é sério, tem pessoas com disfuncionalidade cognitiva elevada que às vezes é impressionante. A pessoa não lê, não estuda, não sabe nada. Você sabe que quer abordar sobre temas. Porque também ouve dos outros, não, que aquilo é errado, aquilo não pode existir. Por isso, por exemplo, quando está passando um carro e o condutor diz, olha, aqueles são paninas. E nós respondemos assim, nós é que somos as paninas, mas as fofoqueiras são vocês, né? O espírito da mulher está em vocês. É isso. Tem um indivíduo que disse que cada órgão do corpo tem a sua função, né? Por isso é que ele disse que não se faz sexo. Mas eu vi, mas qual é a base que esse indivíduo tem para chegar num programa de televisão e falar isso? Qual a base que ele tem? Né? Isso também na Bíblia está escrito que fazer isso é pecado. Ou está escrito? É o seguinte, nós temos dopamina. A dopamina é psicológica. A dopamina é o responsável pelos prazeres do corpo. Começa a partir da tua mente. Tudo que o teu corpo realiza, né, há um transmissor que está no cérebro que é chamado de dopamina. Essa dopamina é que nos faz nós sentirmos prazer. Emoções. Faz nós sentirmos prazer às emoções. Então, tudo que você está a fazer, né, se você fazer porque quer, se você fazer com vontade, então você consegue, você sente a satisfação e você sente o prazer. Então, muito obrigada pela vossa audiência. Vai terminar agora o nosso podcast. Para quem ainda não nos acompanha e se ligou agora, já sabe que pode nos seguir através do Facebook Crisa Produções e no YouTube Crisa TV. Fala para você com muito gosto, Patrícia Pate e Isa Rodrigues. Já agora, lá em casa, vamos quebrar esse tabu aí dessa homofobia, de estar aí a destratar os homossexuais, que eles também são pessoas como nós e também sentem emoções, sentem dor daquilo que se passam com eles. E já agora, minha gente, bora fazer que a minha colega Patrícia acabou de falar, bora na nossa página Crisa. Agora estamos com a Crisa. É só partilhar, comentar e convidar teus amigos, amantes, amigos, vizinhos para partilharem. E no YouTube também vai naquele sininho da Crisa TV para receber sempre as notificações dos nossos trabalhos. Obrigada, um beijo no coração. Agradecemos imensamente a vossa audiência. E voltamos amanhã com mais temas para vocês. Agora, agradecimentos. É o seguinte, estou muito grato por estar aqui, né, de dizer à Crisa TV, muito grato pelo gesto, obsequio e convidar pessoas com função de inteligência no lugar do superego. E quem quiser me contactar, falar comigo, meu nome é Yuri Lafúria, o terminal é 948 60 38 87. Podem ligar, estou disponível, vamos conversar, vamos debater sem nenhum tabu. Se quiser refutar tudo aquilo que eu falei aqui, é só ligar e entrar em contato comigo. Eu me responsabilizo por tudo aquilo que eu falei. Diana. Agradecer a todo mundo que apoia, né, o projeto do Missy Trans. Quem quiser apoiar, é só pesquisar no Facebook, no Instagram, Iris Angola, ou entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, Diana Pantera. Ok, isso é tudo. E tchau, tchau. Beijos.